amigas, este será o lindo modelo de pano de prato que vamos fazer juntas hoje. Nós vamos aplicar uns quadrados nos nossos panos de prato com entremeio. E olha que graça que nós vamos fazer todo o acabamento nos nossos panos de prato. Vamos fazer juntas estes lindos panos de prato? Vamos precisar de um pano de louça que tenha a bainha dos dois lados mais compridos. E vamos precisar também de 2 tecidos. Um tecido pode ser na cor lisa e os outros tecidos que tenham as estampas que apareçam bem destacadas as estampas. Umas estampas bem grandes. Então, este é o material. Um tecido com estampas grandes, bem destacada, e outro tecido liso. No meu tecido com estampas, eu cortei 4 pedaços, 4 recortes eu fiz, 9 por 11, os meus pedaços, porque eu coloquei no meu pano de prato e eles vão dar mais ou menos a largura do meu pano de prato, porque eu vou colocar entre meios nele, para dar um destaque. Então, os meus são 9 por 11. E os meus entremeios aqui, eu cortei umas faixinhas no tecido de uma cor só, de 3 centímetros, que eu vou cortá-las do tamanho das minhas aplicações. Vou cortar uma para esse lugar, uma para este e uma para este. E mais uma para cada lado. Eu vou cortar essas faixinhas e já mostro para vocês. O meu pano de prato, ele tem de largura 48 centímetros. E as minhas faixas, elas parecem que já estão dando o tamanho certo. Mas eu vou costurá-la, depois que eu costurar, elas vão diminuir. Por isso que eu tenho que ter 2 faixinhas para os cantos também. Então, nós precisamos essas faixinhas para os entremeios de 3 centímetros cada uma. E também precisamos um pedaço do tamanho do nosso pano de prato, mais largo, 1,5 centímetros de cada lado, que é para nós fazermos o acabamento aqui em cima, na parte das nossas faixinhas. E precisamos também outra barrinha com 7 de altura, também mais larga que o nosso pano de prato, 1,5 centímetros de cada lado, que é para nós fazermos o acabamento aqui embaixo. E esta faixinha aqui de 3 centímetros a 4, nós também vamos deixar um pedaço para nós fazermos o acabamento lá na parte de cima depois. Eu vou guardar esta para nós trabalharmos depois. Nós vamos trabalhar com esta parte aqui de cima, esta parte de baixo e os entremeios. Primeiro, nós vamos trabalhar emendando os nossos detalhes aqui. Então, eu vou à máquina costurar. Vou pegar e vou colocar direito com direito e vou passar uma costura aqui. Depois, eu coloco novamente direito com direito e outra costura aqui. Vamos à máquina que eu explico para vocês. A minha aplicação tem 9 centímetros em cima e tem 11 do lado. Deste lado que eu vou aplicar o meu entremeio. Então, aqui na minha máquina, eu coloco e faço uma costura bem mais larguinha, para ter certeza que está tudo bem presinho. Costuramos a primeira faixa. Aqui na máquina, passei uma costura, mas uma costura mais larguinha. Agora, eu vou abrir a minha costura. Eu posso até passar para abrir bem a minha costura. E vou colocar outro paninho, outro detalhe. Lembrando, direito com direito. E vou passar a minha costura. Vou alinhar bem os 2 tecidos e costurar. Costurando, eu abro a minha costura aqui na máquina. Abro a minha costura bem aberta e vou colocar outro paninho lilás. Coloco outro paninho, abro a costura e coloco outro estampadinho. Amiga, emendei as 4 partes. Olha como diminuiu o tamanho. Então, tá faltando para nós fazermos a largura do pano de prato.
Então, aqui nós vamos colocar de cada lado mais uma faixinha. Colocando direito com direito, nós costuramos deste lado e do outro lado também. Eu vou aplicar essas duas das bordas e já mostro para vocês. Amigas, emendei tudo então. 4 quadradinhos no meio e 5 faixinhas. Uma de cada lado e 3 nos meios. Muito bem. Agora eu vou aparelhar a parte de cima, deixar bem retinho também a parte de baixo, para nós aplicarmos uma faixinha mais estreita na parte de cima e uma mais larga, a de 7 centímetros, a parte de baixo. Eu vou aparelhar para nós aplicarmos junto as faixas. Esta faixa de 3 centímetros a 4 centímetros, eu dobrei ela ao meio e passei em todo o sentido do comprimento. E vou aplicar ela aqui na parte de cima, dobrada ao meio. Aqui que eu vou aplicar ela. Aqui está a nossa barrinha e aqui está a nossa faixa dobrada ao meio. Eu vou costurar ela aqui. Vou costurar com uma costura mais larguinha para ter certeza que vai ficar tudo bem presinho. Eu vou passar essa costura e já volto para mostrar para vocês. Passei uma costura mais larguinha aqui em cima para colocar a nossa faixa dupla. Virei para o lado direito e passei bem a minha faixa. Agora eu vou trabalhar com a parte embaixo. Aqui na parte embaixo, eu vou colocar aberta esta minha faixa de 7 centímetros de altura. Eu vou colocar ela aqui, costurar ela aqui, direito com direito. Vou alinhar bem os dois, bem alinhadinho, e vou passar uma costura também, uma costura mais larguinha, para eu ter certeza que eu estou prendendo bem as duas faixas. Eu vou passar essa costura, lembrando, direito com direito. E já mostro para vocês. Costurei também a parte de baixo e a parte de cima, então a nossa faixa está pronta. Vamos aplicá-la no nosso pano de prato. Como que vamos aplicar? Vamos virar o nosso pano de prato para o lado avesso, porque ele já tem bainha. Muito bem. Pegamos a nossa faixa e também colocamos direito da nossa faixa com o avesso do pano de louça. E aqui que nós vamos alinhar tudo bem bonitinho, principalmente essas duas partezinhas, para que fiquem o mesmo tamanho de cada lado. Eu vou alinhar tudo bem alinhadinho, aqui a parte embaixo e os lados, e vou alfinetar, abraçando o meu pano de prato com essa sobrinha aqui dos lados, e vou alfinetar. E vou continuar alinhando e alfinetando. Aqui no final também eu vou abraçar e alfinetar. E vou passar uma costura bem larguinha, com retrocesso no início e no final, porque nós estamos do lado avesso. Eu vou fazer isso, passar a costura e já mostro para vocês. Alfinetei tudo bem bonitinho aqui embaixo, dobrei as bordinhas para dentro, abraçando o meu pano de prato. Agora, vou passar essa costura bem larguinha aqui embaixo. Passei uma costura aqui atrás, mais larguinha, virei o meu pano para o lado da frente e passei deixando uma bordinha para dar o acabamento aqui atrás. Mas vocês também podem passar bem retinho assim. Mas eu passei deixando uma bordinha do lado de trás. Agora, nós vamos organizar aqui a parte da frente. Lembrando que aqui em cima já está pronto, que nós aplicamos aquela faixinha. Eu só vou organizar os ladinhos aqui, bem organizadinho, dobrando para dentro. Vou alfinetar tudo, vou trocar a minha linha na máquina, colocar linha rosa e vou passar uma costura em toda a minha volta. Lembrando que nós puxamos tudo para fora e depois que nós dobramos para dentro para fazer o acabamento. Nós começamos a nossa costura deixando os fios mais compridos para depois nós dar 2 nozinhos e embutir. Eu vou organizar tudo aqui em cima bem bonitinho, deste outro lado também. Vou passar a costura e já mostro para vocês o nosso barrado lindamente pronto.
apliquei o meu barrado, olha que graça que ficou o nosso barrado. Eu fiz as costuras bem fininhas, eu fiz o acabamento todo aqui do lado, aqui eu dei 2 nozinhos e embuti. Aqui também deste lado, eu vou dar 2 nozinhos nas linhas que ficam, eu dou 2 nozinhos para eu cortar e embutir. Vou dar 2 nozinhos, vou cortar e vou embutir. Eu coloco a minha agulha bem no pezinho da minha costura, porque se eu fizer retrocesso, marca, e se eu cortar aqui, com as lavagens, elas vão desfiando. Então, nós colocamos uma agulha bem no pezinho da nossa costura, colocamos lá dentro do nosso pano de prato e passamos os fiozinhos e puxamos lá na frente para nós cortar. Passei os fios na minha agulha, agora eu puxo aqui na frente, aqui eu puxo mais um pouquinho, eu corto para os meus fios ficarem embutidos. Pronto, eu não tenho pontinha de linhas por aqui, nem atrás, porque eu não dou retrocesso, e o nosso trabalho fica lindo como nós gostamos. A parte de trás também ficou lindamente pronta. Agora, nós vamos trabalhar a parte de cima para fazer o acabamento aqui, com aquela faixinha que nós temos de 4 a 5 centímetros. Vou virar o meu pano de prato para o lado avesso e vou aplicar, costurar a faixinha aqui. Eu vou colocar direito da minha faixinha com o avesso do pano de prato. A sobrinha que nós temos de 1,5 centímetro de cada lado, nós dobramos, abraçando o pano de louça e alfinetamos. Eu vou alinhar tudo bem alinhadinho e vou passar uma costura bem larguinha. Passei aqui na parte de cima uma costura mais larguinha. Virei para a parte da frente o meu barradinho, mas deixei uma partezinha dobrada aqui para trás. Muito bem. E agora, aqui na parte da frente, eu organizei colocando uma partezinha para dentro, para eu passar uma costura bem fininha. Eu vou organizar toda a barrinha aqui para dentro, puxando tudo para fora e depois eu dobro para dentro. E vou passar uma costura, mas uma costura bem fininha aqui em cima, terminando lá, deixando os fios mais compridos no início e no final, para depois eu dar 2 nozinhos e também embutir os fiozinhos no início e no final. Aqui, lembrando mais uma vez, nós puxamos tudo para fora, muito bem, e depois nós dobramos tudo para dentro, organizando bem direitinho, porque neste ladinho nós não vamos passar costura. A nossa costura vai ser só uma costura reta. Eu vou passar essa costura e já mostro para vocês o pano de prato pronto. Passei uma costurinha aqui, mas uma costurinha bem fininha. Deixei os 2 fios mais compridos no final e no início, dei 2 nozinhos e embuti. E assim, então, ficou o acabamento da nossa parte aqui em cima. Então, está pronto o nosso pano de prato. Amigas, então este foi o lindo pano de prato que fizemos juntas hoje. Deixamos um barrado atrás e fizemos essa aplicação desses quadros aqui na frente. Espero que tenham gostado. Um abraço de coração a todas e fiquem com o nosso amado Deus.